Bom, para falar um pouquinho sobre o SEB, né? Bom, primeiro vamos falar do que significam essas letras, né? Essas letras no inglês é Cultivating Emotional Balance, que, né, traduzindo seria cultivar, né? Cultivando ou cultivar o equilíbrio emocional. E esse programa surgiu, né, no ano 2000, quando houve um dos mais importantes encontros do Mind and Life Institute, são encontros promovidos, né, pelo budismo tibetano, pelo Dalai Lama, com cientistas, para discutir questões importantes, né, e fazer essa integração entre ciência e as práticas contemplativas do Oriente. E nesse encontro, o foco principal, o assunto, era sobre emoções destrutivas, né? Essas emoções que acabam fazendo com que a gente perca um lado construtivo da vida e acabe machucando tanto a nós mesmos quanto a outras pessoas. Como lidar com essas emoções? E nesse encontro, uma das presenças mais importantes foi o Paul Ekman, que é um renomado psicólogo, né? Talvez um dos mais importantes na atualidade. E ao final desse encontro, né, entre outros, também estavam Mathieu Ricard, estava Alan Wallace e vários outros grandes personagens aí, tanto do mundo científico quanto do mundo contemplativo. E ao final do encontro, o Dalai Lama tinha gostado muito, né? Achou muito importante tudo aquilo que aconteceu. E ele perguntou, mas e aí, vai ficar só nesse blá 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 ou vocês vão fazer alguma coisa? Foi exatamente desse jeito que ele falou, mas basicamente isso. E diz o Paul Ekman que foi olhando diretamente para ele, né? E acabaram ficando essas duas pessoas, né? O Paul Ekman e o Alan Wallace, responsáveis por montar esse programa, com a ajuda aí de outros grandes personagens também, do Mathieu Ricard, do Richard Davidson, que é um grande neurocientista também, que pesquisa práticas contemplativas. E o resultado disso tudo, né, eles conseguiram levantar fundos substanciais para fazer esse programa, e o resultado disso foi o programa SEB, e que passou a ser ensinado desde então. Eu tive a felicidade de poder participar desse programa e de fazer um treinamento para ensinar esse programa aqui no Brasil. E a gente vai ter um intensivo que vai acontecer em julho, bem compactado em uma semana, num sistema de retiro, para que as pessoas possam fazer uma imersão profunda no programa. E o mais importante é que é um programa que junta, né, os principais conhecimentos das práticas contemplativas, né, conhecimentos muito importantes das práticas contemplativas, com conhecimentos da psicologia ocidental, né? Então, baseados nos trabalhos do Paul Ekman, das 7 emoções universais, das principais emoções universais, esse programa tem o propósito de fazer com que a gente fique mais atento, que a gente possa reconhecer nossas emoções, como eu sinto as minhas emoções, aonde eu sinto essas emoções. E junto disso, com as práticas contemplativas, que eu possa mergulhar, aprofundar no entendimento dessas emoções e que assim eu possa ter uma escolha nas minhas respostas emocionais na minha vida, que eu possa regular esse meu lado emocional. Por quê? Porque, né, como no curso a gente fala muito sobre isso, né, e é uma coisa importante para a gente lembrar que a nossa escolha, né, o nosso livre-arbítrio, ele está entre a faísca e o fogo, ou seja, entre aquele gatilho da minha emoção e como eu respondo a ela, né? Todas as minhas escolhas ficam nesse meio. Se eu apenas reajo a uma emoção, eu não tenho escolha. Eu estou só reagindo e as consequências dessas minhas reações podem ser muito ruins, tanto para mim quanto para as pessoas que estão ao meu redor. Então, aprender a regular isso por meio dessas diferentes ferramentas, né, é muito importante. E o que eu acho importante também é que, como somos ocidentais, se a gente traz uma prática sem ser adaptada para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, né? E para a maneira como nós vemos as emoções.
Isso é muito importante. No Ocidente nós somos mais emocionais, ainda mais nós no Brasil, né, latinos, a gente tem um lado emocional muito grande, né? E como lidar com isso sem que eu precise suprimir, sem que eu precise abandonar o meu lado emocional? Porque as emoções, elas são fundamentais, né? Elas são parte inerente do nosso sistema de sobrevivência. A gente só se mantém vivo porque a gente está o tempo todo, né, escaneando, eu estou aqui escutando, eu estou o tempo todo percebendo o meu ambiente e eu reajo sempre que alguma coisa importante para a minha subsistência, para a minha vida, né, acontece. Então perder essa capacidade de reagir não é o que a gente busca. Tudo que a gente busca é uma chance de poder reagir de uma maneira melhor, de uma maneira mais adequada e sem ferir, né, tanto a mim mesmo quanto as pessoas que estão ao meu redor. Como eu falei um pouquinho já, o curso ele é composto de, né, especialmente duas áreas de atuação, que são as práticas contemplativas, ou seja, práticas de meditação, que têm origem nas filosofias orientais, mas que são aqui adaptadas de uma maneira completamente laica, né? Então não tem nenhum fundo religioso. E do outro lado, a gente tem toda essa experiência, né, da psicologia ocidental, né, de como essas emoções são percebidas, né, coisas curiosas como quando a gente tem raiva, por exemplo, o nosso sangue ele se direciona em maior quantidade para os nossos braços, porque a gente precisa lutar, né? Em contrapartida, quando a gente tem medo, o sangue vai todo para as pernas, para que a gente possa correr. Acho que nessa época não se imaginava que a gente podia chutar para lutar. Mas isso significa muito, porque a gente consegue perceber no nosso corpo essas reações e identificar o tipo de emoção que eu estou tendo pela maneira com que essa emoção se manifesta no meu corpo. Se eu me torno sensível a isso, eu consigo perceber isso antes, né, de eu reagir. E assim eu consigo ter uma reação muito mais adequada. Então esses dois pilares vão ser os fundamentos que a gente vai trabalhar. Então ao mesmo tempo que a gente vai ter práticas de meditação, vai ter essas práticas contemplativas, a gente vai entrar um pouco no entendimento da emoção humana, né? Perceber a emoção na face, né? As expressões faciais elas demonstram muito. E se a gente consegue se conectar empaticamente com o outro, a gente consegue também sentir melhor o que o outro sente, poder ajudar as pessoas, poder me conectar com as outras pessoas e também não reagir de uma maneira inadequada. Então, ele é diferente porque ele tem, no meu entender, primeiro uma profundidade maior e ele tem, além das práticas contemplativas, né, ele tem esse olhar da psicologia e do trabalho incrível do Paul Ekman, que traz para a gente ferramentas palpáveis de como perceber a emoção, tanto em nós mesmos quanto nos outros, né? E isso tudo integrado de uma maneira muito, muito inteligente. Se a gente for pensar num propósito, eu acho que seria essa busca de regular as nossas emoções, que a gente possa trazer mais clareza para a nossa mente. Não existe clareza mental se a gente está tomado de raiva, não existe clareza mental se a gente está tomado de medo, não existe clareza mental se a gente está tomado por, né, uma sensação de superioridade, de desprezo por outras pessoas. Tudo isso influencia na nossa maneira de pensar, né? Então, se a gente não consegue perceber isso e se a gente não consegue suavizar, regular essas emoções, né? Porque as emoções, elas talvez nem todo mundo saiba, mas elas foram, né, elas foram feitas para que elas venham e vão rapidamente, como uma criança. A criança, quando ela fica com raiva, dali a 5 minutos ela não está mais com raiva, porque as reações fisiológicas elas são muito rápidas, né? E é assim que a emoção deveria acontecer com a gente.
Só que o que acaba acontecendo? Vem uma raiva, tudo bem. E aí, em vez de ela ir embora, eu fico ruminando isso. Eu fico, porque essa pessoa me fez isso, blá, blá, blá. E dali a 5 minutos, quando eu começo a me tranquilizar, eu relaxo, aí eu penso de novo naquilo que aconteceu. E aí quando eu vejo, cada vez que eu penso isso que aconteceu, eu crio novamente a reação fisiológica. Né? Para o nosso cérebro não tem muita diferença se eu estou lembrando, né? Ou se eu estou vivendo aquilo. Então eu acabo revivendo e revivendo e revivendo aquele momento de raiva, de angústia, de medo. Né? E isso, quando se torna crônico, você acaba entrando num estado onde você nunca está fora de algum tipo de emoção. Né? E isso não é adequado para a gente, isso não é algo que é construtivo na nossa vida. Então toda emoção, na verdade, ela, em tese, a gente poderia dizer que toda emoção pode ser construtiva ou destrutiva. Elas têm papéis importantes na nossa vida, mas se a gente não consegue dar às emoções o papel que elas devem ter, se a gente deixa com que esse estado de ruminar, de voltar e buscar e ficar o tempo todo voltando para aquelas coisas ruins que aconteceram e a gente não libera a nossa mente para que a gente possa caminhar em frente, a gente não consegue nunca estar presente aqui e realmente viver aquilo que é preciso viver. Cada vez mais, com o tipo de vida que a gente vive, as práticas que apaziguam a nossa mente, que conseguem reduzir o estresse, que conseguem reduzir a loucura em que a gente se encontra hoje, nunca se viu tanto déficit de atenção, nunca se viu tantos problemas de transtornos obsessivos compulsivos. As patologias psiquiátricas cresceram numa ordem que a gente não é muito difícil até entender, compreender isso. Então, se a gente for pensar que existem práticas que foram criadas há milênios, porque esses problemas, todos esses problemas humanos, na verdade, eles já existiam num grau muito menor. E então usar essas ferramentas que já são testadas por milênios e que hoje a ciência corrobora e mostra que essas ferramentas são importantes e que elas trazem resultado, e associar isso com práticas e com conhecimento da psicologia que faz possível uma abordagem diferente, uma abordagem integrativa, e não que uma se exclua a outra. Pelo contrário, somos ocidentais e temos o nosso lado aqui ocidental tem uma ciência maravilhosa, tem tantas, uma evolução em vários campos, que são incríveis. E então a gente não pode deixar isso de lado, mesmo porque a gente vive aqui numa sociedade que exige ferramentas desenvolvidas por essa própria sociedade. Continuando um pouquinho, não só as crianças, mas os adultos, todos nós estamos sendo bombardeados cada vez mais de informação. E toda essa informação influi diretamente em como a gente reage, e como as nossas emoções, elas são responsáveis também pela nossa maneira de reagir. Então, se eu puder regular essas emoções, se eu puder ter essa capacidade de não me identificar com a emoção imediatamente e reagir, mas poder observar, olha, tem uma emoção aqui, como que eu vou reagir com isso? O que eu faço com isso? Ter essa escolha. Isso é algo fundamental em todas as instâncias da nossa vida atualmente. E vai se tornar mais ainda, porque esse mundo tecnológico que a gente vive, pelo jeito não tem volta.